Passamos à ordem do dia para a leitura do primeiro projeto que está para recebimento de emendas. Vereador Osias Moraes, primeiro secretário, com a palavra para a leitura. Projeto de resolução, alteração do regimento interno 011/01 de 2023, iniciativa Mesa Executiva da Câmara. Altera a redação do artigo 122 da Resolução 8, de 20 de dezembro de 2012, para tratar dos encaminhamentos dos projetos no final da legislatura. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 11.030, de 22/6 de 2023. Publicada a instrução, parecer de emenda no Diário da Câmara 11.057, de 31/7 de 2023. Recebimento de emendas. Primeira sessão. Obrigado, vereador Osias Moraes. Passamos agora, então, à leitura do primeiro projeto da pauta para votação. Com a palavra, vereador. Projeto de Lei Ordinária 05-123 de 2024, iniciativa Prefeito, ratifica a consolidação do protocolo de intenções do Consórcio Internacional para a Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos, nos termos da Lei 11.107, de 6 de abril de 2005, do Decreto Federal 6.017, de 17 de janeiro de 2007, publicada a apresentação no Diário da Câmara 11.322, de 28/8 de 2024, regime de urgência, votação global e simbólica, aprovação maioria simples, primeiro turno. Em discussão, o projeto que acaba de ser lido. Não há inscritos para discutir, passamos à votação. Para encaminhar o voto, o líder do governo, o vereador Tico Kuzman, com a palavra, 5 minutos. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, estamos discutindo, votando, encaminhando hoje projeto de lei, iniciativa do senhor prefeito, a mensagem 25, que ratifica a consolidação do protocolo de intenções do consórcio intermunicipal para a gestão de resíduos sólidos urbanos, nos termos da Lei Federal 11.107 de 2005 e também o Decreto Federal 6.017 de 2007. Essa atualização que estamos votando hoje é necessária para incluir novas decisões, como o ingresso de outras cidades e também a estruturação de recursos humanos no Conrensol. O projeto de lei ratifica o protocolo de intenções do Consórcio Intermunicipal para a Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos, o Conrensol, da região metropolitana de Curitiba, que foi firmado em abril de 2024. O consórcio atua na organização das atividades para a gestão do sistema de tratamento e destinação final dos resíduos sólidos urbanos. Foi criado o consórcio em 2001 e regulamentado pelo Decreto Federal 6.017 de 2007, substituído pelo Decreto Federal 11.531 de 2023. O Consórcio Intermunicipal para a Gestão de Resíduos aprovou no mês de abril, a partir da Assembleia Geral entre os municípios integrantes, um protocolo de intenções que inclui novas decisões, como o ingresso de outras cidades no Conrensol e a estruturação de recursos humanos da organização. Ao todo, são 26 municípios da região metropolitana de Curitiba que compõem o consórcio. E, de acordo com o protocolo de intenções que está anexo ao projeto, a estrutura administrativa do Conrensol será formada pela Assembleia Geral dos Consorciados, por um presidente, um vice-presidente, pelo Conselho Fiscal, pelos conselhos técnicos, pelas câmaras temáticas e pela Secretaria Executiva. Também ficou definido, neste termo de abril, o quadro de funcionários que devem integrar a administração do Conrensol, incluindo os gerentes jurídicos de administração, de finanças, da área técnica e de 2 assessores técnicos. E também, ainda de acordo com o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos, cabe ao consórcio administrar as atividades de triagem, transbordo, transporte secundário, processamento e tratamento dos resíduos sólidos urbanos, assim como a disposição final ambientalmente mais adequada dos rejeitos. E entre os materiais coletados também estão o lixo doméstico e a varrição dos logradouros públicos. A medida não se aplica aos resíduos dos serviços de saúde e também
aqueles advindos da coleta seletiva, como também os resíduos vegetais e nem aqueles oriundos de atividades comerciais e industriais. Como premissas básicas do consórcio estão a eliminação de resíduo bruto em aterros, o aproveitamento desse material como fonte de reciclagem, compostagem e a produção de energia. Além desses processos gerarem valor econômico, o objetivo também está em eliminar os passivos ambientais causados pelo processo da coleta de destinação dos resíduos. Na última segunda-feira, o Consórcio Intermunicipal para a Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos promoveu a última reunião desse ano. Durante essa Assembleia Geral do Conresol, que foi realizada no Salão Brasil da Prefeitura de Curitiba, foi aprovada a proposta orçamentária do Conresol para 2025 e também foram aprovadas as modificações necessárias para o relançamento do edital de credenciamento 1 de 2024 para o tratamento e disposição final dos resíduos dos municípios que entregam o Conresol. O orçamento aprovado para o consórcio para 2025 é de 90.800.000 reais. O presidente do Conresol atualmente é o prefeito Rafael Glecker, que também falou do significado dessa reunião e que se trata do futuro da sustentabilidade para Curitiba e região metropolitana. Então, como falei, o consórcio hoje, senhor presidente, formado por 26 municípios, fazem parte ainda, além de Curitiba, Adrianópolis, Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Cerro Azul, Colombo, Contenda, Doutor Ulisses, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Mandirituba, Pinhém, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Quitandinha, Rio Branco do Sul, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul e Tunas do Paraná. Então, senhor presidente, para que possamos cumprir essa determinação legal, peço o voto favorável dos vereadores e das vereadoras. E agradeço a atenção de todos. Obrigado, vereador Tico Kuzma. Encerrado o encaminhamento do vereador, vamos ao encaminhamento da vereadora professora Josete, encaminhando pela liderança da oposição. Com a palavra, 5 minutos, vereadora. Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadoras, vereadores, funcionários da casa, convidadas e convidados que acompanham a sessão presencialmente, população que nos acompanha pelas redes sociais. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria só de fazer algumas observações. O líder do prefeito já fez um resumo do que trata a proposta, mas gostaria de reafirmar algumas questões importantes. Primeiramente, dizer que esse é um consórcio muito importante, né, que trata da gestão de resíduos sólidos urbanos envolvendo Curitiba e todos os municípios que já foram aqui citados pelo líder Tico Kuzma. Nós temos hoje um desafio muito grande, porque há uma complexidade imensa para a garantia da destinação adequada dos resíduos sólidos. E o objetivo do consórcio é justamente buscar as melhores alternativas, fazendo com que os impactos ambientais sejam os menores possíveis. Sempre haverá impacto ambiental. Aliás, o problema dos resíduos sólidos talvez seja um dos mais graves, né, na crise ambiental que nós vivemos também. Lógico, o efeito estufa, né, o aquecimento global também, né, são prioritários. Mas o volume de lixo produzido no mundo é incompatível com a continuidade da vida de forma adequada no planeta. Então, quando nós tratamos de um consórcio com essa dimensão, nós temos que buscar cada vez mais soluções que diminuam grandemente esse impacto.
E, nesse sentido, o que faltou nesse projeto foi justamente o tempo para discussão. Lógico, aqui nós temos um protocolo de intenções que estabelece normas de funcionamento, objetivos do consórcio, questões que são mais administrativas. Mas nós precisamos fazer o debate técnico do projeto. Do consórcio. Né? Por quê? Porque nós, como eu já disse, precisamos buscar soluções cada vez melhores para a destinação desses resíduos. E nós estamos longe de uma solução razoável. Hoje, os municípios pagam fortunas para transportar lixo da sua cidade até o aterro da Fazenda Rio Grande. São toneladas e toneladas todos os dias que poderiam ser grandemente diminuídas e grande parte desse lixo ser reaproveitado, seja para a compostagem, seja a parte reciclável. E nós sabemos que é uma percentagem mínima que hoje é reciclada. Então, nós precisamos pensar em usinas locais, tanto nos municípios, aqui em Curitiba, né, que é um município que, a princípio, tem mais condições técnicas, poderia se iniciar com um projeto piloto, com uma usina, para diminuir a maior parte do volume desses resíduos, como eu disse, destinando a compostagem e a reciclagem. E só ir para o aterro mesmo aquilo que não tem condições de ser reaproveitado. Esse é o grande desafio. E por isso o que eu solicito aqui ao líder do governo e ao executivo, que possam apresentar a esta casa um relatório de como tem se desenvolvido todo esse trabalho, de quais as ações têm sido efetivadas e quais as soluções têm sido pensadas para minimizar todos esses impactos que eu falei. Então, tecnicamente, ok, nós vamos aprovar, é um protocolo de intenções, como eu já disse, que trata dos objetivos e da administração propriamente dita, né, do consórcio. Mas nós precisamos, e aqui eu convido, não estarei aqui o ano que vem, né, mas como cidadã certamente estarei participando, mas eu acho que é muito importante essa casa, principalmente a Comissão de Urbanismo, se debruçar sobre esse tema, acompanhar os relatórios e sugerir, né, a partir de audiências públicas com a sociedade civil, alternativas para a minimização desses impactos ambientais. Então, encaminho o voto favorável, mas com essas observações. Obrigada. Não temos mais vereadores para encaminhar a matéria, então, a votação. Então, vamos para a votação. Agora sim, vereadores que forem favoráveis votarão sim, contrários não, com direito à abstenção. Painel aberto para que Vossa Excelência possam votar. Calma. Mamãe ensinou que quando... Mamãe ensinou que... Rechamando, Amália Tortato, ausente do plenário, Bruno Pessutti, ausente, Erivelto Oliveira, ausente do plenário, Hernani, ausente, Marcelo Faquinello, Maria Letícia, e está encerrada a votação. Vamos para a apuração dos votos. 29 votos sim, 2 não, nenhum não, nenhuma abstenção, está aprovado
o projeto em pauta. Para justificar o voto, com a palavra a Georgia Prates, mandata preta, axé. Bom dia a todas, todos e todos. Muito bom dia, axé, senhor presidente. Bom, só dizer rapidamente que, de fato, como disse a vereadora Josete, eu queria só contribuir também um pouco mais com o debate dela, que, de fato, é importantíssimo, né, essa ação, esse fortalecimento, né, da Corisul, mas também é importante a gente pensar que devemos, né, através já desse debate, levar em consideração também quem atua, né, na reciclagem de lixo, que é uma forma de sobrevivência e também de inclusão social para muitos catadores. Então, as condições de trabalho também são frequentemente precárias, também de informais, e também os catadores estão expostos a vários perigos, né, preconceitos e estigma também, e a exclusão, né, de ambientes sociais, trabalhos também em condições insalubres. Então, falta, né, direitos, né, acesso a direitos básicos, então, trabalhistas básicos. Então, é importante também pensar nesse pessoal que está hoje na reciclagem, também, talvez, dentro desse processo, a gente conseguir incluir mais esses trabalhadores e as trabalhadoras que fazem todo o trabalho real lá na ponta, né? Então, é importante essa ação, sim, de fazer essa organização, mas também não podemos esquecer e nem deixar de lado o trabalho de quem faz a parte mais pesada dele. Então, dentro, né, desse processo todo que nós vamos, com certeza, continuar acompanhando a partir do ano que vem, é importante que a gente faça esse debate das pessoas que estão realmente ali na ponta, trabalhando hoje, né, de várias formas ali que são extremamente insalubres. Então, eu só queria complementar com isso e dizer que votei favorável justamente porque é importante, como a vereadora Josete colocou, que a gente tenha, né, uma estrutura e um planejamento melhor em relação aos lixos sólidos da cidade. Obrigado, senhor presidente. Não, para justificar o voto, Ezequias Barros está com a palavra. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. É interessante o que o prefeito está fazendo para trazer mais qualidade na questão do meio ambiente. Dizer que o prefeito eleito, Eduardo Pimentel, já o prefeito Rafael Greca aumentou em 5 comunidades, associações, acabaram se tornando 7 associações que estão também ajudando a reciclar. E o prefeito Eduardo Pimentel prometeu ainda aumentar esse número consideravelmente, né, para que tenhamos ainda mais associações no Ex-Cidadão, que é importante, é uma forma em que o reciclador de papel ele recebe um recurso um pouco maior. Então, é importante votarmos, eu votei favorável a essa lei, mas dizendo que a cidade já aumentou esse número de recicladores, que eram de 35, agora parece-me 42, e que o prefeito eleito, Eduardo Pimentel, prometeu, inclusive numa reunião eu estava presente, com os recicladores de papel, de que esse número vai ser ainda aumentado, né, trazido mais algumas associações para que possa fazer parte desse processo de reciclagem na cidade. Muito obrigado, presidente. Não temos mais ninguém inscrito para justificar o voto, então vamos passar para o próximo projeto, que é o 5127-2024. Portanto, pergunto se o primeiro secretário está disposto em ler ou passamos para o próximo. Vamos ler agora, senhor presidente. Projeto de Lei Ordinária 05-127-2024, iniciativa Prefeito, ratifica e consolida o protocolo... é isso mesmo, né? Protocolo do Consórcio Internacional de Guardas Municipais da Região Metropolitana de Curitiba, nos termos da Lei Federal 11.107, de 6 de abril de 2005, Decreto Federal 6.017, de 17 de janeiro de 2007, publicada a prestação no Diário da Câmara 11.324, de 30 de 8 de 2024, regime de urgência, votação global e simbólica, a aprovação maioria simples. Primeiro turno, senhor presidente. Em discussão, o projeto que acaba de ser lido. Vereadora professora Josete, para discutir ou encaminhar? Discutir. Então, tenha bondade, use a tribuna. Bento Munhoz da Rocha Neto, a senhora tem todo o direito de permanecer durante 30 minutos, se for necessário. Senhor presidente, demais presentes. Bem, também
inicio fazendo a mesma fala que fiz em relação ao consórcio de resíduos sólidos. Nós estamos tratando agora do consórcio intermunicipal das guardas municipais da região metropolitana de Curitiba. Então, temos também um projeto que trata do protocolo de intenções que os municípios descritos aqui no anexo firmam entre si. Nós estamos tratando aqui de uma política pública muito importante em todo e qualquer município, que é a política pública de segurança. E nós temos muitos desafios a enfrentar, né? Não preciso nem entrar em detalhes, as pessoas acompanham o dia a dia, acompanham a violência sem precedentes que nós vivemos, em todos os sentidos, mas também gostaria aqui de destacar a maior violência que acontece todos os dias, que é a morte dos nossos meninos negros, seja em Curitiba, seja na região metropolitana. Entre outras, né, nós sabemos aí de todas as formas de crime, né, que tem acontecido e que, em grande medida, inclusive, tem aumentado esse índice de violência. Podemos também tratar da violência contra a mulher. Temos aí, hoje, em Curitiba, a Patrulha Maria da Penha e em municípios da região metropolitana, esse tipo, né, de serviço iniciando também no sentido da proteção das nossas mulheres. Mas eu queria também destacar que esse é um projeto que vem em regime de urgência, e o regime de urgência sempre nos atrapalha. Veio não, né? Não veio do Executivo em regime de urgência, né? Foi um pedido de regime de urgência da base do prefeito aqui nessa casa, e todos sabem, regime de urgência se limita a 3 dias, e nós não temos como debater um projeto em 3 dias, principalmente um projeto com o grau de complexidade desse que nós estamos falando. Como eu já disse em relação ao consórcio de resíduos sólidos, aqui é um termo de intenções, um protocolo de intenções. Então, vai tratar muito mais da administração, né, do consórcio, das finalidades, né, que, óbvio, no caso do consórcio em questão, é a gestão associada dos serviços públicos de segurança pública por meio de esforços entre os partícipes para o enfrentamento da criminalidade e da violência, a fim de reduzir os seus altos índices e promover os direitos humanos. Então, a gente não está falando de pouca coisa, né? A promoção de direitos humanos também é uma política muito importante. Com a promoção de direitos humanos, nós reduzimos drasticamente os índices de violência também. Então, nós precisamos certamente, né, do policiamento ostensivo, mas mais do que isso, nós precisamos de ações preventivas, e a política de direitos humanos entra dentro disso. Bem, e aí nos falta também um relatório de como tem sido a atuação integrada entre Curitiba e os demais municípios que compõem esse consórcio. Então, para nós, é fundamental a apresentação de um relatório, inclusive trazendo os avanços, né? Porque quando a gente vem aqui e solicita esse relatório, nós não estamos nos colocando já de forma crítica, porque nós nem sabemos exatamente quais são as ações, porque, pelo menos para mim, né, isso não é uma coisa muito pública, né, a gente não tem acesso facilmente, esse não é um debate cotidiano, né, dessa relação da segurança pública entre Curitiba e os municípios da região metropolitana. Então, um relatório tratando o que avançou, quais são os gargalos,
quais são as ações previstas para que nós possamos superar ainda, né, as dificuldades no sentido de fazer com que a segurança pública se torne cada vez mais uma política efetiva para garantir a proteção da população e a diminuição dos índices de criminalidade. Então, a fala vai no mesmo sentido do que eu já tratei, né, no projeto anterior. O projeto vem aqui descrito, provavelmente o líder vai discutir, eu não vou me alongar aqui, mas ele traz diversas cláusulas, como eu já falei, muito mais administrativas, né, da eleição, duração do mandato, dos representantes legais, dos membros da diretoria, enfim, quem preside o consórcio, contrato de rateio, etc., né? E nós vemos aqui envolvidos diversos municípios, vou citar rapidamente o município de Araucária, Campo Largo, Mandirituba, Campina Grande do Sul, Colombo, Fazenda Rio Grande, Pinhais, 4 Barras e São José dos Pinhais. Então, essa é uma política pública importante e por isso nós solicitamos também um relatório de atividades do consórcio para que a gente possa ter mais elementos e contribuir, inclusive, nesse debate. Como eu já disse anteriormente, chamar audiências públicas nessa casa, envolvendo os diferentes setores da sociedade, seja a população, né, que é quem recebe a política pública lá na ponta, seja os setores que fazem essa discussão, as diferentes secretarias, né, seja a Secretaria de Segurança Pública Estadual, seja né, em nível nacional, o Ministério responsável, né, pela segurança pública também, sejam as universidades, os pesquisadores. Nós precisamos trazer a ciência, né, a ciência nos ilumina, nos traz a luz, né, a partir da reflexão, a partir de estudos em cima de dados concretos da realidade. Então, é tudo isso que pode, a soma de todos esses esforços é que pode nos ajudar a diminuir, como eu já disse, né, a criminalidade no nosso país, e aqui nós estamos tratando de Curitiba e região metropolitana, e também, né, garantir a proteção e a segurança da população. Então, também vou encaminhar o voto favorável, nós precisamos certamente ratificar, né, esse consórcio, mas destacando esses aspectos que eu já, aos quais eu já me referi na minha fala. Então, seria isso. Obrigada. Não temos mais vereadores inscritos para discutir a matéria, então passamos para a votação. Para encaminhar a votação, com a palavra a vereadora Jorja Prates, mandata preta. Com a palavra, axé. Bom, então, muito obrigado. Eu pensei que era o vereador Tico Kuzma primeiro, pela inscrição aqui. É verdade, só que apareceu depois aqui no painel, então por isso que... Mas a ordem não altera a discussão, eu acredito. Até é melhor para que o líder finalize o encaminhamento, digamos assim. Então vamos lá. Bom, então só dizer que a vereadora Josete, ela traz vários apontamentos importantíssimos, mas também é importante dizer que esse é um projeto que houve, né, uma discussão na Comissão de Economia e que a partir dali então foram feitas algumas considerações. Eu fiz um pedido de mais informações para que a gente soubesse até mesmo de onde viria, né, de onde sairia, né, os pagamentos feitos para tudo que foi levantado ali. Sim, o orçamento, o impacto orçamentário ele foi feito, foi apresentado, mas faltou a demonstração da origem desses recursos. Isso porque o programa ele tem que ter uma consistência, né? É importante que a gente comece algo que vá ser sustentado até o final, enfim. Então foram feitos alguns questionamentos na Comissão de Economia, na própria Comissão de Economia, com o voto, né, por mais informações. O vereador, então, Serginho, pediu vista do projeto. E a partir disso, então, nós ficamos sem informações. O projeto, como a vereadora Josete já bem colocou, foi
feito um pedido de urgência, ele correu para cá e agora nós estamos votando ele sem as informações corretas, o que não acontece na maior parte dos projetos aqui que rodam pela casa, né? Quando há um pedido por mais informações em relação à questão orçamentária, realmente a gente acaba tendo que sanar as dúvidas antes de vir para cá, então seria até importante que todos os projetos acabassem obedecendo também, né, o trâmite certo, para que a gente tenha todas as informações e tenha também, né, ciência de que o projeto vai ser sustentável depois. Mas também, além disso, devo dizer que nós temos outras considerações que devem, a partir disso, ser feitas. É, sim, importante, como também já disse o vereador Josete, também vamos votar, obviamente, favorável, porque tem questões aqui que também os próprios guardas municipais estão esperando há muito tempo, mas também é importante dizer que o que a vereadora Josete coloca sobre os relatórios traria para a gente mais base, mais informações, mas também a Rejane do Sismu, que ela aponta algumas questões, como a necessidade de haver, entre todas, né, esses municípios, uma padronização também de definição de protocolo único de atuação e a implementação de uma política justa, salarial, que seja também uniforme. E uma outra questão que também é importante a gente falar, que aí a vereadora Josete já falou sobre a questão das periferias e dos jovens negros, que a gente tem um programa que é o programa Provida, está previsto em Lei Federal número 13.675 de 2018, e esse é um programa que ele promove, sim, a saúde mental, né, a saúde da população, perdão, da guarda, e também o bem-estar e a valorização dos profissionais de segurança pública. O que é importantíssimo ressaltar que é uma atividade que coloca, né, essas pessoas em frente a situações extremamente adversas, né, esses profissionais em situações extremamente adversas, mas que também as consequências disso para a população, elas são evidentes, especialmente aí nas periferias, que são as mais impactadas, né, tanto pela violência como a falta, né, de políticas públicas efetivas, e que é importantíssimo, sim, que a gente consiga, já a partir do próximo ano, fazer essas duas discussões, que seria, então, o programa Provida extremamente essencial, que já deveria estar acontecendo para a Guarda Municipal, e não só, né, porque ela inclui aí bombeiros, agentes penitenciários, além dos guardas municipais e policiais. Então, é importantíssimo que a gente consiga também atuar nessa frente para que haja, né, a implementação do programa Provida e a gente também possa atuar em outras, né, demandas que estão existentes e que fazem parte dessa situação. Mas o que a gente espera realmente é que esse seja o início de um programa que realmente vá fazer sentido para os guardas municipais, que já temos falado aqui bastante tempo, eu mesmo tenho levantado bastante a questão da Guarda Municipal aqui, que há também essa questão dos suicídios, enfim, e de muitas coisas que a gente precisa trabalhar, e principalmente a violência que acaba acontecendo pela desvalorização da Guarda Municipal. Então, temos sim que atuar com muita veemência para que isso possa ser solucionado e que tenhamos aí, né, também essa equiparação e a justiça salarial para os guardas municipais. Obrigado, senhor presidente. Agora sim, para encaminhar a matéria, o líder do prefeito, vereador Tico Kuzma, com a palavra. Obrigado, senhor presidente, vereadores e vereadoras. Cumprimento a suplente vereadora Sabrina Matos, presente nessa sessão. Muito obrigado pela presença. Cumprimento o Fábio Cristiano dos Santos, que é controlador do consórcio intermunicipal das guardas municipais da região metropolitana de Curitiba, o Elias Ferreira de Almeida, que é o secretário executivo do consórcio, e o Jean Machado, que é gerente técnico do consórcio. Vereadores e vereadoras, conversando agora com o Fábio Cristiano dos Santos, que é o controlador do consórcio, também é jornalista, ele me conta que nós temos no Brasil aproximadamente 700 consórcios, a maioria deles consórcios de saúde, de lixo, de segurança, mas o primeiro e único consórcio metropolitano das guardas municipais é esse que nós temos com Curitiba e as cidades da região metropolitana. Então, a consolidação desse protocolo de intenções referente ao consórcio intermunicipal das guardas municipais da região metropolitana é um projeto encaminhado pelo prefeito e que precisa ser ratificado pelos vereadores. O documento estabelece regras de funcionamento, a gestão do consórcio que foi criado em 2022. O projeto também contempla as decisões tomadas em Assembleia Geral pelos municípios que já integram o grupo. A ratificação do documento pela Câmara Municipal, pelos vereadores, é uma exigência da Lei Federal 11.107 de 2005, e também o consórcio intermunicipal, conforme
temos no anexo do projeto de lei, funciona como um órgão de gestão associada dos serviços de segurança pública. É um esforço dos municípios integrantes para o enfrentamento da criminalidade e da violência, além também da defesa dos direitos humanos da população. Entre as ações compartilhadas da gestão do consórcio estão a cooperação no planejamento, na fiscalização e também a prestação de serviços públicos de segurança, além da aquisição e administração de bens de uso repartido pelos entes do consórcio. Então, cabe ao consórcio a implementação de programas sociais de prevenção à violência e à criminalidade. E também cabe ao consórcio a realização de atividades de integração entre as guardas com objetivos de mediação de conflitos e cultura de paz. O consórcio é formado por 10 municípios, incluindo Curitiba, e se configura como uma associação pública de personalidade jurídica de direito público de natureza autárquica. E seu principal órgão de deliberação é a Assembleia Geral, que integram os chefes dos executivos de cada uma das cidades consorciadas. Então, o órgão é financiado por recursos próprios dos municípios integrantes, com repasses também da União, doações de pessoas naturais ou jurídicas, remuneração por serviços prestados e rendas de exploração do patrimônio. Então, portanto, vereadores e vereadoras, estamos aqui votando hoje a mensagem 27 do prefeito Rafael Greca, que ratifica a consolidação do protocolo de intenções do consórcio intermunicipal das guardas municipais da região metropolitana de Curitiba, nos termos da Lei Federal 11.107 de 2005. Nós temos hoje aproximadamente 2.200 guardas municipais que compõem esse consórcio, são 10 municípios que integram o consórcio. Nós temos Araucária, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Colombo, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Mandirituba, Pinhais, 4 Barras, São José dos Pinhais e provavelmente a entrada também da cidade de Almirante Tamandaré neste consórcio. Então, vereadores e vereadoras, para que possamos fortalecer a segurança em Curitiba, nos municípios da região metropolitana, para que possamos também dar maior condições de trabalho aos guardas municipais que compõem essas cidades, que compõem esse consórcio, precisamos ratificar esse protocolo de intenções. Por isso eu peço o voto sim. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Reis, Rodrigo Reis, para encaminhar a votação. Se puder usar a tribuna, Bento Munhoz, só para que o nosso regimento fique de forma adequada. Senhores vereadores, primeiro dizer do nosso respeito, acho que a maioria aqui tem um grande respeito pela Guarda Municipal, não só pela Guarda Municipal de Curitiba, mas também de todas as cidades do Brasil, em especial da região metropolitana de Curitiba. Todos nós sabemos que o crime hoje está se organizando cada vez mais e principalmente aumentando as quadrilhas, não só em Curitiba, mas também aqui na região metropolitana. Esse trabalho da Guarda Municipal em união, a Guarda Municipal de Curitiba, em união com as guardas municipais da região metropolitana, é muito importante para a nossa segurança pública. Isso deveria ser feito não só a junção de todas as guardas em termos de informação, de inteligência, mas também com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. A gente sabe que há um corporativismo, existe algumas cobranças para que eu não o faça, mas nós que estamos no Poder Legislativo temos a obrigação de trabalhar para que as guardas municipais trabalhem unidas, porque a informação de uma é muito benéfica para a situação, para outra guarda municipal do município vizinho. Vou dar um exemplo só, para encerrar a minha fala. Aqui na região do Abranches, tinha uma quadrilha que estava assaltando casas e estavam assaltando casas e que a quadrilha era de Almirante Tamandaré. Se a polícia ou a Guarda Municipal de Almirante Tamandaré tem alguma informação, é importante compartilhar isso com a Guarda Municipal, com a Polícia Civil ou com a Polícia Militar aqui da cidade de Curitiba.
Então, parabéns pela iniciativa, senhor presidente Tito Zeglin, que está em exercício agora. Sabe do respeito que eu tenho à pessoa do vereador Tito Zeglin, e sempre quando assume, mesmo que temporariamente, a presidência aqui da Câmara Municipal, faz um belo trabalho. Então, muito obrigado. Eu indico pelo PL o voto sim. Não temos mais líderes para encaminhar a votação, então atenção, vereadores que estão nos anexos, por gentileza, compareçam nas suas bancadas para que possamos votar. Painel aberto para votação. Vamos rechamar então, atenção, Bruno Pessutti, está ausente, Dalton Borba, ausente, Éder Borges, ausente, Erivelto Oliveira, ausente, jornalista Márcio Barros, ausente, vereador Marcelo Faquinello, Maria Letícia, ausente, Pier Petrucciello, votando, e também Sabino Piccolo, exercendo o direito do voto. Só esperar o vereador Vagnoni, Ângelo Vagnoni, conseguiu, vereador? Ótimo, ótimo. Sabino também, encerrada a votação, agora sim a apuração dos votos. Votos sim, 29, nenhum não, nenhuma abstenção, está aprovado o projeto em pauta. Então passamos para o vereador Tico Kuzma para formular requerimento. Senhor presidente, considerando a presença dos servidores do IPUC, e também amigos do Mauro Machado Urbim, que trata-se do projeto número 9, então eu peço inversão de pauta para que seja votado agora o projeto 7 e, na sequência, o projeto 9 da pauta. Ok, então... Em votação? Temos quórum. Coloco em votação o requerimento do vereador Tico Kuzma. Vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. O secretário fará a leitura do projeto 7º da pauta, iniciativa do senhor prefeito. Projeto de Lei Ordinária 0506 de 2024, iniciativa prefeito, dispõe sobre os prêmios, incentivos construtivos e condições especiais para a ocupação do município de Curitiba. Altera a redação no artigo 73 da Lei 15.511, de 10 de outubro de 2019, institui normas complementares aos artigos 223 a 226 da Lei de número 15.511 de 2019 e dá outras providências. Publicada a prestação no Diário da Câmara 11.184, de 5/2 de 2024. Publicada a instrução, pareceres e emenda no Diário da Câmara 11.313, de 14/8 de 2024. Emendas substitutiva 3509 de 2024, aditivas 3201 de 2024 e 3222 de 2024. Votação global e simbólica, aprovação maioria simples. Primeiro turno. Em discussão, projeto e emendas. Para discutir. Tem que submeter devido à chegada de uma emenda. Não foi agora, chegou hoje de manhã. Chegou pela manhã. Está aqui. Então vamos lá. Havendo emendas apresentadas após o trâmite da proposição principal, nas comissões e em deliberação, em conformidade com o parágrafo 5º do artigo 134 do regimento interno desta Casa, coloco a deliberação do plenário para ver se esse projeto e emendas podem ser
discutidos e votados nesta sessão. Já entendi que os vereadores querem, permaneça como estão, aprovado. Com a palavra agora sim, vereador Tico Kuzma. Obrigado, senhor presidente, vereadores, vereadoras, Sabrina Matos, que acompanha essa sessão, demais que estão nas galerias, e quero fazer uma saudação especial aos servidores do IPUC, Adriana Garcia Matias, arquiteta, a Amanda Purcotti, arquiteta também, Maurício Meyer, engenheiro civil, Alfredo Trindade, engenheiro florestal, Jucimara Campelo, arquiteta, e Maria Cristina Santana, arquiteta. Pois bem, temos agora, nesse momento de discussão e votação, um projeto, iniciativa do senhor prefeito, a mensagem número 1 deste ano, 5 de fevereiro de 2024, que dispõe sobre os prêmios, incentivos construtivos e condições especiais de ocupação do município de Curitiba, e que altera a redação do artigo 73 da Lei 15.511, de 10 de outubro de 2019, e também institui normas complementares aos artigos 223 a 226 da Lei 15.511 de 2019. Os vereadores lembram que aprovamos em 2021 a lei que dispõe sobre prêmios e incentivos construtivos no município de Curitiba. E até a aprovação dessa lei em 2021, esses instrumentos, os prêmios e os incentivos, estavam detalhados em diversos decretos e normas administrativas, sempre na forma da regulamentação específica de leis que tratam de zonamento, uso e ocupação do solo ou edificações. E para cumprir as disposições previstas na revisão do Plano Diretor de Curitiba, aprovada pela Lei 14.771 de 2015 e também a Lei 15.511 de 2019, foi aprovada a Lei de 2021 para disciplinar essa concessão de prêmios e incentivos construtivos na cidade de Curitiba. Então, acredita-se que boa parte do regramento já estava incorporada às rotinas da indústria imobiliária e também boa parte já provou sua eficiência na produção de melhor ocupação do espaço urbanizado e da paisagem urbana da cidade. Os dois objetivos básicos da lei aprovada em 2021, estabelecer claramente os conceitos daquilo que é prêmio e o que é incentivo, cada um com sua lógica dentro da política urbanística da cidade, sendo o prêmio a compensação pelo cumprimento obrigatório de algum regramento de uso e ocupação do solo nos termos do zonamento, levando à implementação de desenho urbano ou paisagem desejada, enquanto incentivo é uma alternativa oferecida ao mercado imobiliário para direcionar uma ocupação considerada mais adequada para compor a tipologia de zonamento em pauta, com a oferta de vantagem, caso seja aceita pelo mercado imobiliário. E também para elevar a hierarquia de lei municipal, essa parte conceitual, os elementos de política urbanística desses regulamentos, reforçando sua legitimidade como expressão da sociedade curitibana, deixando nos documentos da esfera administrativa apenas o detalhamento operacional para que esse regulamento funcione a contento. Os prêmios e incentivos objetivam a implementação do desenho urbano estabelecido no Plano Diretor de 1966 e que vem sendo sustentado até então. Agora, esse projeto de lei em pauta, encaminhado pelo senhor prefeito, visa atualizar e reestruturar a Lei 15.824, de abril de 2021, que dispõe sobre os prêmios e incentivos construtivos no município de Curitiba para facilitar a sua aplicação. O projeto também propõe a alteração da redação do artigo 73 da Lei 15.511, que é a Lei de Zonamento, e também propõe regulamentar parcialmente os artigos 223 a 226 da Lei de Zonamento, que institui normas complementares na questão do patrimônio ambiental cultural. A revisão e atualização desta lei se mostrou necessária para otimizar a sua utilização no dia a dia daqueles profissionais encarregados
de desenvolver e aprovar os projetos de ocupação de imóveis na cidade. Neste contexto, buscou-se simplificação da redação, com ênfase nas definições dos incentivos e prêmios, em consonância com os conceitos da Lei 15.511 de 2019. Também foi incluída a definição das condições especiais de ocupação, a estrutura de capítulos e seções concebida pela Lei 15.824 de 2021 foi respeitada e novos assuntos foram incluídos. É o caso dos incentivos para a zona central e para a zona do centro cívico, para imóveis contestadas para Cândido de Abreu, até então previstos em decretos que agora foram trazidos para o corpo do projeto de lei, que reúne as regras para incentivos construtivos e prêmios. Então, eu gostaria de passar também aqui um resumo das principais mudanças que foi elaborado pelo IPUC, para que os vereadores possam entender um pouquinho melhor. Acho que temos na apresentação. Então, trata-se da revisão da Lei 15.824, repito, todos esses instrumentos estavam, antes da aprovação da lei, previstos em normas, regulamentos e decretos do prefeito. Então, o objetivo é revisão, atualização e reestruturação dessa lei, após uma experiência prática na aplicação. O que foi mantido, a organização geral da lei, capítulos e seções, os prêmios e incentivos do eixo estrutural, os prêmios da fruição pública de lotes privados, os incentivos para passagens e praças internas do uso público em lotes privados, incentivos para a fachada ativa e incentivos para as galerias comerciais. Tudo isso aquilo foi mantido. O que foi adequado? Clareza nas definições para os incentivos e prêmios, inclusão da definição das condições especiais de ocupação, compatibilização a terminologia utilizada na Lei 15.511 de 2019, que é a Lei de Zonamento, Uso e Ocupação do Solo. O que foi adequado ainda, definição para quais os eixos estruturantes de adensamento na sua aplicação é obrigatória na questão da fruição pública, também obrigatório para o uso não habitacional, e também definição das condições para a dispensa da implantação por dimensões do lote ou para a proteção do patrimônio ambiental, natural ou cultural, naquele caso da fruição de área pública. Também a fachada ativa houve a definição dos eixos e zonas onde esse incentivo pode ser aplicado. Incentivos em zona central e na zona central do centro cívico, na zona do centro cívico, foi adequado ali com o objetivo de reduzir a escavação do solo e proteger o lençol freático. Então, incentivos, facultada agora a implantação do estacionamento para uso habitacional e não habitacional. Então, não é mais obrigatório a implantação para essas áreas do estacionamento, tanto para a questão habitacional, para não habitacional, e também, quando não implantado o subsolo, a área mínima de estacionamento localizada em qualquer pavimento de edificação não será computada no coeficiente de aproveitamento ao limite de uma vez a área do terreno. O que modificou ali só um pouquinho antes, por favor? Então, aqui antes a prefeitura dizia, quando o empreendimento não implantava o segundo subsolo, ele teria direito a uma construção com o mesmo potencial na parte superior. Agora, modificou-se a lei, quando não implanta o primeiro subsolo, já tem direito a utilizar desse incentivo. Então, não precisa implantar o subsolo, terá direito a construir um estacionamento na parte superior, sem computar na área da construção total. Próximo. Inclusão de um capítulo tratando dos incentivos construtivos na questão do patrimônio ambiental e cultural, essa que é uma regulamentação dos artigos 223 ao 226, que consta na ementa. E também condições do restabelecimento do potencial construtivo para unidade de interesse de preservação e nova redação do artigo 73 da Lei de Zonamento do Solo para incluir as unidades de interesse de preservação que antes eram previstas somente para imóveis tombados. Então, esclarecimentos também, a fruição pública é um prêmio que promove a requalificação urbana, incentivando a sociabilidade local. Ali uma pergunta, né?
A fruição pública é assim, a pessoa vai fazer um empreendimento e ela constrói na frente desse empreendimento algo que seja compartilhado com a sociedade. Por exemplo, um jardinete, uma área de passagem, um ambiente que seja para toda a comunidade. Então, para construir isso, ela ganha um incentivo na construção do restante do seu empreendimento. Então, a fruição pública de lotes é obrigatória, podendo ser dispensada. Aqui, nesse projeto de lei, agora estão inclusos aquelas condições de dispensa da obrigatoriedade da fruição pública, que fica a critério do Conselho e do IPUC, e também a revisão da legislação que fala ali, que foram definidos quais são os eixos dessa questão da fruição pública. Próximo, acho que tem mais algum. Aqui essa questão que já estavam previstas no decreto 137 de 2020, que poderia ser dispensado a construção do segundo subsolo e ser construído na parte superior, sem contabilizar essa área construída no empreendimento. Agora, pela lei, então a pessoa também não precisa construir nenhum subsolo. Isso, repito, na área do centro cívico, da Cândido de Abreu, para que preserve-se os lençóis freáticos, se preserve o subsolo naquela região. Então, pela lei, agora não precisa construir o primeiro subsolo, já terá direito a essa área para estacionamento em cima, na parte de terra. Então, são essas as modificações principais. Vereadores, acredito que o projeto também contempla explicações. A grande parte da lei, ou o principal da lei, já foi discutido em 2021, quando aprovamos a lei que estamos modificando hoje. Hoje seriam mais ajustes técnicos, realmente, para que na prática, tanto as pessoas que aprovam os projetos no IPUC, no urbanismo, enfim, na prefeitura, e as pessoas que solicitam a aprovação de projetos tenham mais clareza nas terminologias e que essas terminologias estejam iguais na lei de zonamento e também nessa lei que concede os potenciais. Então, nesse sentido, pedimos o voto favorável dos vereadores e das vereadoras. Mais uma vez, agradeço representantes do IPUC que estiveram aqui tirando dúvidas dos vereadores e levem o nosso abraço ao presidente do IPUC, Luiz Fernando Jamur. Muito obrigado. Obrigado, vereador Tico Kuzma. Continua em discussão o projeto. Está inscrita para discutir. Vereadora professora Josete, com a palavra. Senhor presidente. Pois não, vereador Baione. Apenas para cumprir o regimento, gostaria que Vossa Excelência convidasse um vereador a fazer parte da condução da mesa executiva, que, conforme o regimento, precisa ter o presidente, primeiro secretário e segundo secretário. A vereadora Amália está cumprindo essa função ad hoc, mas eu vou solicitar que venha um secretário à mesa, vereador Baione. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Então, já temos um secretário ad hoc, o vereador Bruno Pessutti, que fará uma imensa falta a essa casa também. Sempre estudioso, né, com conhecimento técnico. Lamento, sinceramente. Então, retomando aqui o debate do projeto, eu não vou detalhar, o vereador Tico Kuzma fez isso com muito aprofundamento. Também parabenizo o vereador, porque já tivemos líderes aqui que dificilmente debatiam um projeto e era só vota sim ou não e acabou-se. Então, é muito importante, né, que o líder, né, estude, se aproprie do tema, porque isso enriquece o debate, né? Então, meus parabéns aí ao vereador Tico Kuzma também. Bem, como já foi dito aqui, esse projeto ele dispõe sobre prêmios, incentivos construtivos e condições especiais de ocupação do município de Curitiba, altera leis, etc. Então, eu vou me ater aqui ao artigo 4º, que foi justamente um artigo que o bloco PT-PV, a oposição e alguns vereadores assinaram também a proposta de emenda. E
e ele trata de uma preocupação nossa, que é em relação a previsões de habitação de interesse social, para que elas sejam também incentivadas e premiadas, né? Quando nós apresentamos a emenda, o líder e o assessor Rodrigo Ajus nos colocaram que já havia previsão em outras leis, mas nós achávamos pertinente, né? Porque eu acho que essa é uma política pública muito importante e não vai prejudicar em nada. Então, chegamos a um acordo e apresentamos a emenda. Queria agradecer, inclusive, a equipe técnica do IPUC, né? Então, o artigo 4º tem o seguinte teor: serão concedidos incentivos construtivos com a finalidade de promover o cumprimento da função social da cidade, bem como a qualidade urbana e das edificações, com prioridade para os seguintes casos. Inciso 1, eixos estruturais. Inciso 2, zona central, ZC. Inciso 3, zona centro cívico, ZCC, em terrenos contestada na Avenida Cândido de Abreu. Inciso 4, setor das vias prioritárias. Inciso 5, proteção e preservação do patrimônio ambiental, natural e cultural. E inciso 6, qualificação da paisagem de áreas públicas de uso público, fachada ativa e passagens e praças internas de uso público em lotes privados. Então, acredito que é importante nós trazermos aqui incisos que tratem, né, da habitação de interesse social e também da revitalização de imóveis ociosos. Por isso, a proposta de emenda é a inclusão de mais 2 incisos aqui. Então, a princípio, a emenda trazia o seguinte teor para o inciso 7. Habitação de interesse social e a habitação popular de mercado, incluindo os empreendimentos inclusivos de interesse social. Então, agora pela manhã foi solicitado que, nesse inciso, nós retirássemos a expressão habitação popular de mercado, com a justificativa de que esse é um termo mais usado dentro da Caixa Econômica, enfim, nos contratos, etc. E que a nossa legislação, ela prevê habitação de interesse social. Então, houve entendimento, nós vamos retirar essa emenda, já protocolamos uma nova emenda, retirando essa expressão. E um novo inciso também, que trata da revitalização de imóveis ociosos, bem como outras estratégias para a promoção do uso habitacional. Nós temos uma imensidade de imóveis ociosos no centro da cidade de Curitiba, que muitas vezes se tornam espaços que são abandonados, seja terreno, seja imóvel construído, o que inclusive traz alguns setores, né, do centro da cidade, uma insegurança para a população. Né? A área que não é habitada, que não tem movimento, se torna muitas vezes uma área onde a marginalidade pode se esconder. E, infelizmente, também, isso é um caso de saúde pública, né? As pessoas que, enfim, têm algum tipo de dependência química, né? Então, isso gera também, potencializa, né, que essas pessoas tenham um espaço para o uso da droga e que é um malefício para a sua saúde e também, né, torna para a própria população aquele espaço como um espaço que causa, né, uma certa insegurança. Então, por isso, nós entendemos que é importante a inclusão desse inciso. Lógico, e além disso, outras estratégias para a promoção do uso habitacional. Então, nós temos o Estatuto das Cidades, que é lá de 2000 ou 2001, agora não vou lembrar, mas, enfim, é um desses anos, né, que houve
a aprovação desse estatuto e que fala do IPTU progressivo. Até hoje, Curitiba não implementou esse instrumento. E é um instrumento fundamental para que nós possamos ocupar esses espaços com habitação de interesse social. Nós vamos revitalizar espaços abandonados e garantir uma política pública efetiva, inclusive, né, garantindo um maior número de possibilidades para que o município, inclusive, atenda a fila da Coab. Então, eu acredito que o IPTU progressivo é um instrumento muito importante, por isso a nossa defesa de que ele seja implementado no município de Curitiba. Claro que isso envolve interesses, principalmente do mercado imobiliário especulativo, que às vezes fica esperando 20, 30 anos para ter um altíssimo lucro. Enquanto isso, nós temos setores da população que não têm o acesso à terra, né, e não se cumpre, né, um aspecto essencial da Constituição Federal, que é a função social da terra. Então, esse é um aspecto que também acredito que nós precisamos tratar e buscar políticas públicas para implementação. Também queria citar a seção 6, né, uma inovação, que trata dos incentivos aos imóveis do patrimônio ambiental cultural. Então, esse é um avanço que eu gostaria de destacar. Vou trazer só o caput rapidamente aqui dos artigos, não vou entrar nos detalhes, porque isso está à disposição não só das vereadoras e vereadores, mas de qualquer pessoa da população pode entrar e consultar, né, no sistema aqui da Câmara de Curitiba. Então, o artigo 24. Como incentivo à preservação de imóveis do patrimônio ambiental cultural, quando da transferência total do direito de construir, a área da edificação preservada será acrescida ao potencial construtivo do terreno. Parágrafo único. No caso da transferência parcial do direito de construir, a área da edificação do patrimônio ambiental cultural não será acrescida ao potencial construtivo do terreno. Artigo 25. No caso de transferência parcial do direito de construir, como incentivo, a área da edificação a preservar não será computável para efeito de coeficiente de aproveitamento, bem como na taxa de ocupação do próprio terreno. Artigo 26. Nos casos em que a edificação do patrimônio ambiental cultural possua área edificada igual ou superior ao potencial construtivo do terreno, não será concedida transferência de potencial construtivo. Artigo 27. A título de incentivo à preservação de imóveis do patrimônio ambiental cultural, o potencial construtivo concedido e transferido poderá ser restabelecido a cada 15 anos, condicionado à boa conservação do imóvel a critério da CAPC. Não sei se é assim que falam. É assim? Obrigada. Não sou dessa área, né? Então a gente está sempre aprendendo. Artigo 28. Para efeito de restabelecimento do potencial construtivo de imóvel do patrimônio ambiental cultural, será aplicada a seguinte fórmula. Não vou ler porque, como já disse, as pessoas podem ter acesso no sistema da Câmara de Curitiba. E artigo 29, as condições de averbação, bem como as operações de transferência do direito de construir, TDC, provenientes do potencial construtivo restabelecido, obedecerão ao previsto na legislação específica. Então, acho que é uma inovação importante, onde nós avançamos também na questão dos prêmios e incentivos construtivos. E aí, só destacar ainda uma
questão que já foi tratada pelo vereador Tico Kuzma, mas que julgo ser bastante importante, que é a permissão, né, da utilização do térreo para a construção de garagens, né? E também do primeiro subsolo, pelos motivos que já foram tratados aqui, né? Nós temos uma cidade que é cortada por um número muito grande de rios e córregos, e nós precisamos, sim, preservar o lençol freático. Então, é fundamental e considero um avanço também. Acho que durante muito tempo, alguns técnicos de PUC tiveram resistência a isso. Mas eu acho que a gente pode ter uma fachada bonita e garantir isso, né? Ninguém aqui é contra, né, uma fachada do prédio mais bonita, né, mais acolhedora, mas nós precisamos também ligar a isso, né, à questão da preservação do lençol freático, e até porque, né, nós também, eu acho que isso deve influenciar, não sou técnica, mas imagino que influencie, inclusive em situações que nós temos nesse período de mudanças climáticas, tendo chuvas recorrentes, concentradas, às vezes em meia hora, 1 hora, que alagam vários setores da cidade e também o centro da cidade. A Câmara é um deles, a gente está sobre um rio canalizado, né, o prédio. Aqui na esquina da Westphalen com a Visconde de Guarapuava, bastou chover mais forte, concentrou a chuva, arrebenta o asfalto. Eu já vi pelo menos, acho que umas 5, 6 vezes, depois da chuva, isso acontecer, e vão lá, fazem uma reforma, né, e não resolve o problema. Não sei se é o caso, aí os técnicos podem dizer, inclusive, de se fazer uma ampla reforma, aumentar, né, o diâmetro, né, não é manilha que chama, tem outro nome, mas manilha todo mundo entende, das galerias, né, para que essa água possa escoar, né? Não sei se resolve, mas talvez ajude. Então, sexta-feira estava intransitável a cidade. Eu saí da Câmara aqui alagando, fui até o Largo da Ordem, quando eu voltei, eram umas 7, 7h30 da noite, ali a parte da, acho que é Júlio Moreira, não é Júlio Moreira, é Fernando Moreira? Fernando Moreira, né? Com ali a continuidade Visconde de Nácar, a Cruz Machado, enfim, também quase não consegui passar devido à altura da água. Então, esse é um problema frequente na cidade de Curitiba e acho que a gente tem que procurar soluções também, né? Porque é dinheiro público. Cada vez que acontece isso, é necessário uma nova obra, mais recurso público. Então, nós temos que pensar em minimizar esses gastos e buscar soluções mais definitivas, né? Então, seria isso. Nós vamos indicar o voto favorável ao projeto. Acho que é um projeto importante, que avança, e entendemos que a cidade precisa cada vez mais dessas soluções. Seria isso. Obrigado. Obrigado, vereadora professora Josete. Encerrada a discussão da vereadora. A vereadora professora Josete tem um requerimento para formular. Peço que ela se dirija à sua bancada para formular esse requerimento de retirada de uma das emendas e também um comunicado na sequência de acordo para protocolo de outra emenda. Então, com a palavra a vereadora professora Josete para formular requerimento. Então, eu solicito a retirada da emenda 3222/2024. E já conversamos aqui com o líder. Né? Vereadora, só deixa eu colocar em deliberação esse seu pedido de retirada, então, primeiro. Tá, ok. Vereadora professora Josete pede a retirada da emenda 032
00022-2024. Vereadores, se forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, levantem a mão. Aprovado o requerimento. Então, para comunicado em relação ao acordo de líderes para protocolo de emenda, vereadora. Com a palavra. Isso, já foi protocolada também. A gente solicitou ali no grupo das vereadoras e vereadores que quem quisesse assinar estava disponível no sistema. E já protocolamos, que é a proposição 32.00023/2024. Assinam, além da oposição, a vereadora Amália, vereador Marcos Vieira, vereador Serginho Balaguer, Sidney Toaldo e Tico Kuzma. Então, solicitamos a acordo, a votação favorável a essa emenda. Obrigado, vereadora. Primeiro, estamos validando o acordo para protocolo da emenda. Como a vereadora faz a sugestão através da oposição, pergunto à liderança da situação, liderança do governo, se é acordo. Sim, senhor presidente. Há acordo para recebimento dessa emenda, que possa ser votada a 32.023/2024. Havendo acordo, então, está a emenda protocolada. Continuamos na discussão do projeto e das emendas. Não há nenhum vereador inscrito para continuar a discussão. Passamos, então, ao processo de votação. Pergunto se algum vereador deseja encaminhar o voto no projeto, ressalvada as emendas. Não há nenhum vereador inscrito para encaminhamento. Vamos votar. Vereadores e vereadoras votando o item 7 da pauta, projeto. Vereadores e vereadoras votando: Beto Moraes, Éder Borges, Indiara Barbosa, Leônidas Dias, Maria Letícia, Mauro Bobato, Osias Moraes, Sabino Piccolo, vereadora Sargento Tânia Guerreiro, Toninho da Farmácia e Zezinho Sabará. Encerrada a votação, 26 vereadores e vereadoras votaram. Resultado: 26 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Aprovado o projeto. Passamos então à leitura do item 9 da pauta. Vereador Osias Moraes, com a palavra para a leitura. Projeto de lei ordinária, denominação de bem público não especificada, 0913 de 2024. Iniciativa Tico Kuzma, denomina de Mauro Machado Urbim, um dos lugadores públicos da capital ainda não nominado. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 11.304, de 1/8 de 2024. Publicada a instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara 11.364, de 25/10 de 2024. Votação global e simbólica, aprovação maioria simples, primeiro turno. Em discussão, o projeto que acaba de ser lido. Para discutir, o autor, vereador Tico Kuzma, com a palavra, 15 minutos, prorrogáveis por mais 15, com direito a partes. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, todos que acompanham essa sessão aqui na Câmara Municipal, também de forma online, quero saudar de forma especial os representantes da torcida Fúria Independente, torcida do Paraná Clube, o Marcelo João de Souza, o vice-presidente, o Luciano Pereira de Carvalho, que faz parte da diretoria da torcida, e o Carlos Roberto Silva, que é o diretor de patrimônio. Muito obrigado pela presença. Leve os nossos cumprimentos ao presidente Everton, a todos que fazem parte da torcida Fúria Independente e também que são torcedores do Paraná Clube. Hoje estamos discutindo e votando a proposição 009-13/2024, que denomina de Mauro Machado Urbim um dos logradouros públicos da capital ainda não nominado. Este projeto, então, visa denominar um logradouro público em Curitiba em homenagem ao Mauro Machado Urbim, conhecido carinhosamente como Maurinho. É uma pessoa reconhecida no cenário esportivo e também social de Curitiba. Maurinho, um torcedor apaixonado e que foi presidente da torcida Fúria Independente do Paraná Clube e faleceu
vítima de uma tragédia aos 41 anos, no dia 1º de agosto de 2022. Mauro deixou um filho, o Carlos Eduardo, além do seu pai, da sua mãe e irmãos. Ele morava em Curitiba, era analista de e-commerce e nasceu em 27 de fevereiro de 1981, também em Curitiba. Filho do Mauro Gonçalves, da Yara Maria Machado Urbim, cresceu em ambiente familiar, acolhedor e amoroso. Também era um pai dedicado. Em 2005, nasceu o seu filho, que se tornou uma fonte constante de alegria para ele e para toda a sua família. Mauro Urbim dedicou-se incansavelmente à torcida Fúria Independente do Paraná Clube por mais de 2 décadas. Desde meados de 95, ele foi um fervoroso incentivador das atividades da torcida organizada, que havia sido fundada, ou que foi fundada, em 1993. Ao longo dos anos, Maurinho desempenhou diversas funções dentro da torcida, destacando-se como diretor do comando da Zona Oeste e, em 2017, integrando a diretoria da torcida Fúria Independente. Em 2019, assumiu o cargo de segundo presidente da torcida e, em janeiro de 2021, tornou-se o presidente da organizada e também integrando o Conselho Deliberativo do Paraná Clube, representando a torcida organizada. Maurinho encarou com coragem e determinação o desafio de liderar uma torcida em momentos difíceis para o Paraná Clube, como o rebaixamento para as séries C e D, mas mantendo-se sempre de cabeça erguida e trabalhando incansavelmente pela união dos paranistas, dos torcedores do Paraná Clube. Além de seu empenho esportivo, Maurinho destacou-se pelo envolvimento em ações sociais e, desde seu ingresso na Fúria Independente, sempre apoiou e participou de iniciativas como as ações de Páscoa, de Natal, na Praça Nicolas Cury e também na comunidade Bom Menino, no Campina do Siqueira. E como presidente da torcida, instituiu e estruturou o Departamento de Ação Social, ampliando o alcance das atividades beneficentes e impactando positivamente a vida de muitas famílias curitibanas. Depois deste episódio, dessa tragédia que aconteceu com o Mauro, que foi declarada a morte cerebral do Mauro Machado Urbim, sua família, em um gesto de solidariedade, autorizou a doação de órgãos. Com isso, 7 pessoas que aguardavam na fila de um transplante foram beneficiadas. Uma tragédia que tirou a vida do Mauro, mas que beneficiou 7 pessoas, 7 famílias que aguardavam na fila de um transplante. Só essa atitude da família em ajudar as pessoas, mesmo no momento de dor, no momento de tragédia, no momento de sofrimento, e autorizar essa doação de órgãos, acredito que já valeria a pena aprovarmos essa lei para deixar registrado na história o nome de Mauro Machado Urbim, que, após a sua morte, teve a autorização da sua família para ajudar mais 7 pessoas da cidade de Curitiba. Isso se soma a tantas outras que, dentro da torcida, dentro da sua vida particular, dentro da sua vida empresarial, ele ajudou. Mas realmente, só esse fato, que após a morte, a família autorizou e foi possível ajudar mais 7 pessoas, mais 7 famílias a sobreviverem, a ter uma vida melhor, já valeria a pena nós votarmos e deixarmos marcado na história de Curitiba o nome do Mauro Machado Urbim. A denominação de um logadouro público como Mauro Machado Urbim é uma justa homenagem a um homem que dedicou a sua vida ao esporte, à comunidade e ações sociais, deixando um legado de perseverança, solidariedade e paixão pelo Paraná Clube. Essa homenagem perpetuará a memória de Maurinho e inspirará futuras gerações a seguirem o seu exemplo de dedicação e amor ao próximo. E também tenho a certeza que essa
atitude da família do Mauro iluminará ou também incentivará outras famílias a fazerem, a autorizarem a doação de órgãos tão importante para salvar outras vidas. Então, nesse sentido, vereadores e vereadoras, pedimos a aprovação deste projeto de lei que denomina de Mauro Machado Urbim um dos logradouros públicos da capital ainda não nominado. E, mais uma vez, agradeço a presença do vice-presidente da Fúria, o Marcelo, do Luciano, da diretoria, e também do Carlos Roberto, da diretoria de patrimônio. Muito obrigado, peço a aprovação do projeto. Obrigado, vereador Tico Kuzma. Está encerrada a discussão do projeto. Passamos ao encaminhamento. Pergunto se algum vereador deseja encaminhar o voto. Não temos nenhum inscrito para encaminhar. Vamos votar. Vereadores e vereadoras no painel, registrem seus votos. Item 9 da pauta. Vereadores e vereadoras votando. Beto Moraes votou. Éder Borges, Erivelto Oliveira, Indiara, Leônidas Dias, Maria Letícia, Mauro Bobato, Sabino Piccolo, Sargento Tânia Guerreiro, Toninho da Farmácia, Zezinho Sabará. Encerrada a votação. 26 vereadores e vereadoras votaram. Resultado: 25 votos sim, nenhum voto não, uma abstenção. Aprovado o projeto. Pergunto se algum vereador deseja justificar o voto. Não temos justificativa de voto.